Sabe, geralmente quando a gente vai ao cinema para assistir a um filme em 3D, tem uma regra de física muito simples, né? Ah, com certeza. Se tirar os óculos, já era. Exato. Se a gente tenta olhar para a tela sem aqueles óculos especiais, tipo, tudo parece uma bagunça completa. As imagens ficam embaçadas, as cores simplesmente não batem. As linhas se cruzam de um jeito caótico, fica impossível de assistir. Sim, e depois de uns 2 minutos forçando a visão, a única coisa que a gente ganha é uma dor de cabeça terrível. E, assim, a primeira reação de alguém que, sei lá, não entende nada da tecnologia do cinema seria gritar que o projetor tá quebrado. Pois é, ou falar que o diretor de fotografia cometeu um erro amador gigantesco. Aham. A pessoa julga a obra inteira baseada no seu próprio desconforto visual. E isso é muito louco, porque é um instinto mais primário nosso, né? A gente prefere culpar a imagem na tela, o meio de transmissão. Em vez de questionar a si mesmo. Isso, em vez de questionar se o que está sobre os nossos próprios olhos é, de fato, a ferramenta adequada para processar aquela luz toda. Mas, no instante exato em que a gente coloca os óculos corretos, aquela bagunça embaçada ganha uma profundidade absurda. O filme em si não mudou. A tela é rigorosamente a mesma. Exatamente a mesma. O que mudou foi só a lente através da qual a gente estava observando a realidade ali projetada. E hoje, na nossa imersão profunda, o nosso bate-papo vai se concentrar numa pilha de pesquisas que, olha, sugere que a gente passou séculos lendo textos antigos sem os óculos certos. É um choque de realidade, para dizer o mínimo. Total. O documento central que a gente vai desbravar hoje se chama A Bíblia Hebraica e a Mente Grega, uma troca de lentes para a compreensão das escrituras. E o objetivo dessa nossa análise não é tipo apenas acadêmico. Não de forma alguma. É algo extremamente prático. Muito prático. Pensa naqueles momentos em que os pequenos grupos multiplicadores, os famosos grupos PGM, sentam em roda numa terça-noite para ler um texto bíblico. Aham. E, de repente, o texto parece não fazer o menor sentido lógico. Alguém levanta uma questão, o grupo trava completamente e o texto parece falho. A nossa missão hoje é ajudar o pessoal do PGM a entender de uma vez por todas o porquê disso acontecer. É, o famoso problema de lente, né? Isso. E como uma simples troca de lentes transforma completamente essa dinâmica de leitura. Sabe que essa dissonância cognitiva que os grupos de estudo experimentam ao ler certas passagens, raramente é um problema do texto em si. A literatura não está quebrada. Certo. O que a nossa fonte principal argumenta, e de forma bem brilhante, é que o choque não está na relevância histórica das escrituras. O problema é puramente a matriz de pensamento. Como assim? A matriz? Então, a gente tem uma coleção de textos milenares que são profundamente enraizados no padrão de pensamento hebraico antigo, desde a essência linguística até a cultura. Uhum. Mas nós, aqui no Ocidente moderno, a gente tenta ler, dissecar e, decodificar esses relatos usando cérebros que foram formatados por séculos por uma matriz totalmente diferente. A filosofia grega, né? Exato, a filosofia grega e o iluminismo europeu. A gente procura categorias que o texto não tem a menor intenção de entregar. Nossa, e a gente ignora as realidades que ele está praticamente gritando para nos mostrar. Perfeito. Certo, vamos desempacotar isso, porque para a gente entender isso a fundo, precisamos olhar para como essas duas mentes operam no dia a dia. A pesquisa faz um contraste que eu achei fascinante. É muito revelador. A mentalidade grega, que é basicamente a base das nossas escolas, do nosso direito, da nossa ciência, ela valoriza a razão, a lógica linear, sabe? A sistematização acima de tudo. Sim, é uma mente que precisa de definições exatas, categorias fechadinhas. Isso, a realidade para a mente grega é tipo um enorme quebra-cabeça. Todas as peças têm que se encaixar de forma impecável, com uma coerência absoluta. Diante de qualquer evento, a pergunta da mente grega é sempre: como isso funciona tecnicamente? Qual é o mecanismo por trás disso, né? Em contraste frontal com isso, a fonte nos apresenta a estrutura da mente hebraica. E olha, ela não é abstrata, ela é intrinsecamente concreta, dinâmica, visceral. Relacional também. Principalmente relacional. A mente hebraica não gasta um pingo de energia tentando montar um sistema filosófico blindado contra críticas. Ela comunica a verdade através de narrativas. De histórias, né? Sim, de sangue, de suor,
de eventos históricos reais. Ela aceita o paradoxo natural da existência. Para ela, a vida é um processo, não uma teoria estática que precisa ser provada num laboratório. O documento até cita o Descartes, né? Achei essa parte genial para ilustrar o nosso viés. O famoso penso, logo existo. Isso, a fundação do pensamento ocidental. A cognição e o raciocínio intelectual é o que valida a existência para nós. Mas para a mente hebraica, a ação e a relação vêm bem antes da filosofia. O princípio dele seria algo muito mais próximo de existo e me relaciono, logo penso. A pergunta diante de um texto nunca é sobre o mecanismo técnico. A pergunta é: o que essa história revela sobre o divino e sobre o coração humano? Caramba, isso me faz pensar numa analogia. Parece que a mente grega, a nossa mente ocidental, é tipo alguém tentando construir um castelo de Lego perfeito. Um castelo de Lego. Gostei. Tipo, tudo precisa ter linhas simétricas. Se um bloco de plástico vermelho não encaixa perfeitamente com o azul, a estrutura inteira parece comprometida. O construtor grego perde o sono até resolver aquele erro de encaixe. Faz todo sentido. Já a mente hebraica soa muito mais como alguém plantando e cultivando um jardim. As coisas crescem de forma orgânica, as raízes se emaranham no escuro debaixo da terra. Tem lama, tem estações de seca. Sim, a simetria não existe num jardim. Pode ser caótico, mas está vivo. Enquanto o castelo de Lego, por mais perfeito que seja, é completamente estéril. Essa analogia do jardim orgânico se aplica perfeitamente. E o que é fascinante aqui é que, se aplicarmos isso na própria estrutura da linguagem original, a gente entende por que o vocabulário hebraico soa tão alienígena para nós. Porque as palavras são diferentes. Mais do que isso, a estrutura do idioma é o reflexo direto de como um povo processa o mundo. A mente grega lida com conceitos abstratos de forma muito tranquila. A gente fala sobre paz, justiça, ira, como ideias flutuando na nossa cabeça. Como conceitos psicológicos. Exato. Mas no hebraico antigo, esses conceitos precisam tocar o chão. Eles viram imagens físicas, palpáveis. O documento aponta que a palavra hebraica para ira, que é af, não é um conceito de humor. A tradução literal dela é nariz ou narinas. Narinas? Nossa. E isso não é só uma metáfora poética, né? Não, de jeito nenhum. Pelo que eu entendi da leitura, isso acontece porque a mente hebraica não divide o ser humano em corpo físico de um lado e alma imaterial do outro, como os gregos faziam. A pessoa é uma unidade só. Exatamente. A unidade humana é total. Então a ira não é um estado mental que acontece no seu cérebro de forma isolada. A ira é a experiência física de estar furioso. É o rosto ficando vermelho, a respiração ofegante, as narinas dilatadas, de alguém tá preso a explodir, né? É brilhante. A emoção e o corpo são a mesmíssima coisa. E essa compreensão muda completamente qualquer tradução. A fisicalidade do hebraico ancora a teologia na lama da vida real, no jardim. Outro exemplo que a pesquisa destaca e que eu acho que vai chocar muito quem está ouvindo é a palavra para fé, emuná. Ah, essa parte é incrível. Porque na nossa estrutura ocidental, no nosso castelo de Lego, a fé foi reduzida a um assentimento intelectual. Ter fé hoje, muitas vezes, significa só concordar com uma lista de doutrinas lógicas na cabeça. É quase um checklist, né? Eu acredito nisso, nisso e naquilo. Pronto, tenho fé. Exato. Mas para o hebreu antigo, emuná denota firmeza, uma lealdade obstinada. A imagem que forma a raiz dessa palavra é a de uma estaca de tenda. Uma estaca. Sim, aquela estaca que o nômade finca profundamente no chão duro do deserto. Quando a tempestade de areia atinge o acampamento de madrugada, é a firmeza daquela estaca, a sua emuná, que impede a tenda de voar e desabar. Uau! A fé ali é uma força relacional, uma resistência vivida, não uma teoria acadêmica. Tá, mas se a mente hebraica é esse jardim orgânico que aceita a tempestade, o que acontece quando o leitor ocidental, que está lá tentando organizar os blocos de Lego, encontra o que ele considera uma erva daninha? Como assim uma erva daninha? Tô falando daquelas passagens no texto antigo que apresentam contradições aparentes, aquelas tensões que deixam qualquer grupo PGM paralisado debatendo por horas e horas sem chegar a lugar nenhum. Ah, é aí que as duas matrizes colidem com mais violência.
A pesquisa detalha que a mente grega entra num estado de pânico imediato diante de uma tensão lógica. Pânico total. Fomos treinados para acreditar que se duas realidades parecem opostas no texto, digamos, a misericórdia infinita divina de um lado e o julgamento severo do outro, uma delas precisa estar errada. Ou pelo menos subordinada à outra, né? Para a equação fechar. E isso, a gente tenta de tudo para eliminar a tensão e salvar a integridade do nosso sistema lógico. A mentalidade hebraica, por outro lado, faz o inverso. Ela aceita essas tensões complexas em bloco, simultaneamente. Onde o Ocidente vê um furo de roteiro, a mente hebraica enxerga profundidade. E o mais perturbador para nós é descobrir que o texto deixa o leitor confuso de propósito. As tensões não são um erro de quem copiou os manuscritos, né? Não são. A fonte é categórica. Isso é uma estratégia pedagógica. O texto preserva o paradoxo para gerar humildade, gerar reverência e dependência em quem lê. A intenção é frustrar mesmo a mera curiosidade filosófica. Espera aí, então o texto nos força, de propósito, a parar de tentar ser a pessoa mais inteligente da sala, que tem todas as respostas teológicas. Perfeitamente. A ideia não é você dominar o texto, é o texto te confrontar. Ele se recusa a entregar um sistema confortável e obriga o leitor a ficar diante de um mistério que é grande demais para ser catalogado. Caramba! E essa frustração nos leva a uma distinção monumental sobre o próprio conceito de verdade. Como eles viam a verdade? Para a filosofia grega, a verdade, que eles chamam de aletheia, é um conceito abstrato, estático. É algo que você descobre pelo raciocínio, disseca no laboratório ou ganha num debate no tribunal. É uma informação, no fim das contas. Exato. Mas para a matriz hebraica, a verdade, a palavra emet, é puramente relacional. Significa fidelidade e aliança num relacionamento. A verdade não é uma equação para você descobrir, é uma realidade para você viver. Isso muda tudo quando a gente lê o Novo Testamento, né? Porque tem aquela declaração famosíssima de Cristo que literalmente quebra a espinha dorsal da lógica grega. Ah, sim. Quando ele diz, eu sou a verdade. Isso. Ele não fala, eu vim explicar a verdade para vocês ou eu ensino os passos lógicos para chegar na verdade. Ele diz, eu sou a verdade. O grego moderno fica procurando uma definição de dicionário, enquanto a mente hebraica está buscando uma encarnação daquela realidade. A verdade ali respira, anda e faz alianças. E é por isso que, para o pequeno grupo multiplicador, para o PGM, o objetivo da leitura não pode ser planilhar fatos e dados para vencer debate teológico. Se o foco da literatura hebraica é relacional, o objetivo de ler a Bíblia é confrontar e realinhar o próprio coração. E claro, a sistematização filosófica, a ciência, tudo isso é vital, né? A gente não está demonizando a mente grega. Sem ela, a gente não teria a medicina moderna ou os foguetes espaciais. Com certeza não. O problema não é a ferramenta em si. O problema é usar só ela para tudo. Tentar medir a profundidade de um texto feito para transformar a alma usando uma régua matemática é pedir para ser cego. Aqui é que fica realmente interessante. Vamos levar isso para a prática, para as histórias clássicas do Antigo Testamento. A pesquisa traz dilemas que deixam a mente lógica exausta. Começando por Abraão e o sacrifício de Isaque. Esse é o grande pesadelo moral da mente grega. Total. Quando um grupo lê isso hoje, as perguntas imediatas no PGM são sobre moralidade universal. Como um ser que é perfeitamente bom pede um sacrifício desses? Isso não quebra a própria lei que ele ia dar depois? Como eu encaixo isso num sistema ético coerente? A mente grega paralisa, né? Fica tentando julgar o divino com base num padrão ético que ela mesma criou. E enquanto a gente debate moralidade no grupo, a gente perde a ferida profunda que o texto hebraico queria expor. Qual seria a pergunta hebraica aí? A mente antiga olha para a história de Abraão e Isaque e não faz uma pergunta filosófica. Ela faz uma pergunta de confiança. Até onde vai a sua lealdade? Naquela narrativa, o filho Isaque, o milagre que ele esperou a vida toda, estava virando um ídolo. Estava assumindo o primeiro lugar no coração dele, né? Isso. A pergunta visceral é: Abraão ama mais a dádiva ou o doador? A história não foi escrita para ser um tratado sobre o problema do mal.
Ela é uma pedagogia brutal sobre a idolatria invisível e sobre rendição total. Uau! Isso se conecta perfeitamente com o livro de Jó. Porque Jó é basicamente o tribunal supremo da filosofia grega na Bíblia, né? Qualquer leitor hoje passa os 42 capítulos caçando a tal da teodiceia. E para quem não está familiarizado com o termo, teodiceia é aquela tentativa lógica e filosófica de justificar a bondade de Deus diante da existência concreta do sofrimento no mundo. Exato. A gente lê Jó querendo a mecânica do negócio. Qual é a explicação técnica para a dor dele? Quem venceu a aposta no final das contas? E Jó é a muralha impenetrável contra essa simplificação, porque o livro recusa ativamente dar essas respostas. Ele não explica nada. Nada. Você tem dezenas de capítulos com os amigos de Jó tentando enquadrar o sofrimento numa teoria de causa e efeito. Aquela lógica grega de, se você está sofrendo, você pecou. Tem um erro aí. E o livro termina com um discurso divino que não explica absolutamente nada sobre a origem técnica da dor. A leitura hebraica entende que o foco de Jó não é achar a resposta lógica. A resolução de Jó é ser esmagado pela majestade de um soberano que não precisa se explicar. O perigo da arrogância humana diante do mistério, né? O texto meio que avisa, não exija que o Criador do Universo preste contas num tribunal de pequenas causas. Perfeito. Jó termina no pó e nas cinzas não porque ele entendeu a matemática do sofrimento, mas porque ele experimentou a magnitude daquele que controla a tempestade. A visão curou o coração dele. Não uma explicação técnica. E a gente vê essa mesma resistência a sistemas fechados na história de José no Egito. Ah, o clássico embate entre livre-arbítrio e soberania. Sim, o grupo de estudo lê José e já quer fazer um fluxograma claro, querem porcentagens. Se já estava no plano divino que José ia para o Egito salvar todo mundo da fome, então os irmãos que venderam ele não tiveram culpa. Ou eles tiveram livre-arbítrio total e o divino só improvisou com a tragédia depois. A gente exige exclusividade, né? Ou é um ou é outro. Exatamente, o Ocidente não aceita que os dois possam existir no mesmo espaço. Mas quando você chega no capítulo 50 de Gênesis, a mente hebraica simplesmente abraça as duas realidades coexistindo e pronto, sem pedir desculpas. José olha para os irmãos e fala: o mal que vocês intentaram contra mim, Deus tornou em bem. A maldade foi real e livre, e ao mesmo tempo teve a preservação divina. Isso. O texto não anula a culpa humana para validar o controle divino. A tensão continua de pé. E o conforto para o leitor daquela época não era entender a engrenagem do paradoxo, mas confiar que o autor da história é grande o suficiente para tecer redenção usando a própria maldade humana como matéria-prima. Mas, se alguém que está nos ouvindo acha que isso só se aplica a histórias antigas, do Antigo Testamento, a pesquisa mostra que essa mesma miopia afeta o Novo Testamento também. E especialmente a forma como a gente enxerga a nossa própria performance religiosa. Ah, sem dúvida. O caso de Judas Iscariotes é o exemplo perfeito disso. Judas é o pesadelo da classificação teológica. Sim, porque a abordagem grega clássica foca puramente em classificar o estado espiritual dele, né? A mente analítica quer saber: ele perdeu a salvação que já tinha ou ele nunca foi salvo desde o início? E se ele nunca foi salvo, como é que ele expulsava demônios junto com os outros discípulos? A gente quer fechar a ficha cadastral do Judas de qualquer jeito. E ao transformar o Judas num problema de classificação, num checklist teológico, o leitor moderno fica cego para o horror indescritível que o texto quer passar. Que horror seria esse? A lente hebraica olha para Judas e enxerga o aviso mais aterrorizante que existe: o perigo letal de você ter intimidade física com o sagrado sem ter nenhuma transformação interior. Nossa, verdade. Judas andou com a própria verdade encarnada por 3 anos. Viu leproso ser curado, morto ressuscitar, e o coração dele não mudou 1 milímetro. Ele amava a proximidade do poder, mas nunca cedeu o controle. O que ilumina de um jeito bem assustador aquele texto de Mateus 7, né? Nunca vos conheci. Esse mesmo. A passagem onde o pessoal chega apresentando um currículo religioso impecável. Falam que profetizaram, expulsaram demônios, fizeram milagres, e a resposta de Jesus é: afastem-se de mim, eu nunca vos conheci. O documento diz que a mente grega dá um curto-circuito aí. E dá mesmo,
Porque a lógica natural nossa é, se tinha manifestação de poder sobrenatural real acontecendo ali, isso não é a prova técnica de que Deus aprovava aquelas pessoas. Pareceria que sim, né? Mas a mente hebraica sabe que carisma intenso e sucesso religioso não provam nada sobre o coração. E se conectarmos isso ao quadro geral que a pesquisa apresenta, a chave para entender isso está no verbo conhecer. Sim, o verbo hebraico yada. Quando ele diz nunca vos conheci, o peso está todo nessa palavra. Espera, eu acho que já vi isso. A palavra yada é usada lá em Gênesis para descrever o momento em que Adão se une a Eva, não é? Descrevendo a intimidade máxima do casamento. Exatamente nesse nível. Então ele está cobrando esse nível de intimidade. Com certeza. O yada transcende qualquer forma de reconhecimento superficial. Ele não está dizendo, eu não sei o seu nome, ou eu não contabilizei as suas obras filantrópicas. O yada é o conhecimento de uma aliança inquebrável. É vulnerabilidade mútua, fidelidade de verdade. Caramba! O texto está quebrando a ilusão da performance. Ele avisa que é perfeitamente possível operar a mecânica da religião inteira, causar impacto no mundo e, na esfera privada do coração, ser um completo desconhecido para o divino. Os milagres aconteciam, mas a aliança nunca existiu ali. Exato. Então, o que tudo isso significa na prática? Pensando de novo no pequeno grupo multiplicador, no PGM, que está ali toda semana explorando esses textos milenares. A grande lição que eu tiro disso tudo é que a leitura eficaz não é sobre encaixar as peças nas caixinhas conceituais. Jamais. A sistematização é super útil para organizar o estudo, mas ela não pode esmagar a reverência ao mistério. Ao invés do grupo ficar perguntando em qual categoria teológica isso entra, a pergunta, usando a lente hebraica, tem que ser: o meu coração está alinhado? Existe temor? Existe rendição diante disso? É perfeito. A narrativa insiste em sustentar duas realidades opostas ao mesmo tempo. E tentar forçar o texto a responder apenas às nossas ansiedades lógicas é correr o risco de arrancar a essência do que ele quer fazer. Que é nos transformar, né? Isso. Abraçar a matriz hebraica é permitir que a vastidão do mistério faça parte do processo. É aceitar que a transcendência divina não vai caber de jeito nenhum nas caixinhas confortáveis que a gente cria. E essa aceitação não te deixa mais burro ou mais confuso. Ela aprofunda a sua fé. E isso me leva a um pensamento provocativo final para a gente encerrar e para quem está ouvindo continuar digerindo isso durante a semana. Manda ver. Se a nossa educação moderna, as nossas escolas, as universidades foram inteiramente construídas sobre esse modelo grego de categorização fechada, até que ponto essa lente grega não está, secretamente sabotando a forma como a gente tenta amar, entender e se relacionar com as pessoas reais ao nosso redor todos os dias? Nossa, isso é um soco no estômago. Porque pessoas reais são confusas, né? Não obedecem a fluxogramas. Elas tomam decisões irracionais, são cheias de paradoxos absurdos, exatamente como aquele jardim orgânico selvagem. Será que a gente não passa a vida inteira tratando os nossos filhos, nossos amigos e parceiros como blocos de Lego? Tentando forçar o encaixe a qualquer custo. Sim, forçando eles a caberem simetricamente nas nossas expectativas lógicas, em vez de suportar e amar o mistério indomável que cada ser humano é. É um teste prático para a vida toda. Fica aí o convite para quem nos ouve praticar essa troca consciente de lentes no dia a dia. Tirar os óculos do controle técnico e experimentar a beleza do paradoxo nas relações da vida real. Um agradecimento imenso a todo mundo que acompanhou essa longa imersão profunda com a gente hoje e nos vemos no próximo encontro.